Olá, eu sou o pesquisador, professor mestre Quiandro de Oliveira Gomes Neves, e hoje vou apresentar a vocês o estudo do meu grupo de pesquisa intitulado Potencial Antagonista de Streptomyces amazônicas contra fungos fitopatogênicos de espécies de plantas comerciais. Bom, este estudo ele é pautado dentro da problemática das doenças que acometem a agricultura no estado do Amazonas, principalmente aquelas causadas por fungos fitopatogênicos que apresentam resistência às alternativas de controle existentes no mercado. Como exemplo, nós temos a doença antracnose, que acomete a cultura do guaraná, a doença vassoura de bruxa, que acomete a cultura do cacau, e a doença monilíase, que acomete a cultura do cupuaçu. Esta, entre outras, causadas por fungos fitopatogênicos, levam a um prejuízo econômico no estado do Amazonas. Como alternativa de controle desses fungos fitopatogênicos existentes, nós temos as bactérias do gênero Streptomyces, que são responsáveis por 75% das drogas existentes no mercado, provenientes de bactérias, e são caracterizadas como gram-positivas e possuem uma fisiologia única. Estas também são importantes por ser grandes produtores de metabólitos secundários, dentre estes, os com atividade antifúngicas, como, por exemplo, o composto oligomicina, que combate o fungo causador da doença podridão mole, e a blasticidina S, que combate o fungo causador da doença Brusone. Desta forma, há muito tempo, estas se consagram como uma alternativa no controle de fungos fitopatogênicos em relação a compostos químicos nocivos. Com isso, o objetivo deste estudo foi determinar o potencial de inibição de duas linhagens de Streptomyces, MAD27 e MAD42, contra fungos fitopatogênicos que causam problemas à economia na agricultura brasileira. As bactérias são provenientes de sedimentos coletados a uma profundidade de 0,5 a 1 metro no Rio Madeira, no estado do Amazonas, tendo como característica pH 6 e temperatura de 27 graus Celsius. A técnica de isolação e purificação se deu por meio da diluição seriada, com purificação em meio SP2, que é próprio para Streptomyces, com presença de antifúngico. Dentre os muitos isolados obtidos, foi utilizado neste estudo o isolado MAD27, que provém do ponto A, e o isolado MAD42, que provém do ponto B, pois estes pertencem a uma nova espécie de Streptomyces do estado do Amazonas. Dessa forma, o teste de antagonismo in vitro se deu em placas de Petri de 9 centímetros, onde no controle um plug do fungo fitopatogênico de 7,0 milímetros foi colocado a 1,5 centímetros da borda e no teste foi acrescentado no lado contrário uma estria da bactéria a 1,5 centímetros da borda. O teste e o controle foi feito na forma de triplicata e como condições de cultivo se deu em 25 dias, 28 graus Celsius, em BOD, utilizando-se como meio ISP2 em um pH de 6,40. As análises se deu do 5º dia ao 25º dia, não se fazendo análise anteriormente ao 5º dia, pois não apresentaram crescimento significativo nem do fungo fitopatogênico e nem do desenvolvimento da bactéria de interesse. Os fungos fitopatogênicos utilizados foram 6, cedidos da coleção do Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas e são provenientes de culturas vegetais como, por exemplo, banana, guaraná e pepino, entre outros. E estes fungos fitopatogênicos são principalmente do gênero Coletótrico, Fusarium decicelulare, Pseudopestaloptiopsis e Neopestaloptiopsis. Como a análise de dados foi feito percentual de inibição, onde a área do controle menos a área pareada da colônia foi dividida pela área do controle e multiplicada por 100. Os resultados foram submetidos à análise de variância, utilizando-se então o teste de Scott-Knott, com 5% de significância. Dessa forma, com o primeiro resultado, nós temos então o antagonismo da linhagem MAD27 contra os 6 fitopatógenos. Os melhores resultados foram contra o fungo fitopatogênico Coletótrico SP e Pseudopestaloptiopsis SP, mostrando inibição a partir do 7º dia maior que 50%
e tendo maior porcentagem de inibição no 10º dia, sendo mantido até o 25º dia, conforme é possível verificar na imagem, onde se vê no 25º dia a inibição ocasionada pela linhagem MAD27. Além disso, esta também apresentou um percentual de inibição para os fungos coletótrico Scoville e coletótrico Spertiane a partir do 10º dia. Em relação à linhagem MAD42, os resultados foram inferiores à linhagem MAD27, contudo, apresentaram resultados similares para os fungos que foram controlados, com resultados mais significativos contra coletótrico, SP e Pseudopestaloptiopsis, e, diferente da MAD27, a MAD42 só apresentou contra coletótrico Scoville e coletótrico Spertiane entre o 15º dia e o 25º dia, sendo mantido, então, até o 25º dia. Em comparação às duas linhagens, nós temos que os melhores resultados foram apresentados pela linhagem MAD27, com o melhor percentual de inibição contra o fungo coletótrico SP e Pseudopestaloptiopsis, sendo mantido até o 25º dia de análise. Isso nos corrobora com os dados presentes na literatura que mostram as espécies de Streptomyces como potenciais no controle de fungos fitopatogênicos. Dessa forma, nós temos como conclusão que a linhagem MAD27 possui maior potencial de inibição em relação à MAD42 em um curto período de tempo, o que pode levar a uma vantagem contra o desenvolvimento dos sintomas da doença, embora os dois isolados tenham mostrado potencial de inibição contra os 6 fitopatógenos, com melhores resultados contra coletótrico SP, Pseudopestaloptiopsis, coletótrico Scoville e coletótrico Spertiane. Nenhum isolado mostrou efeito fungicida, matando os fungos, mas todos os dois isolados mostraram efeito de paralisação do crescimento fúngico. Os fungos fitopatogênicos com melhor resultado acometem culturas como banana e pepino, entre outras, mostrando então o potencial biotecnológico dos isolados no controle de fungos fitopatogênicos que acometem as espécies de plantas de interesse econômico no estado do Amazonas. Meus agradecimentos vão à CAPES pelo fornecimento da bolsa, à Embrapa mediante ao professor Dr. Gilvan Ferreira, a UEA pelo grupo de metabolômica representado pelo professor Dr. Hector Kuhler e a INPA por ceder os micro-organismos. As referências utilizadas nesta apresentação foram essas, e meu muito obrigado a todos pela atenção.